Meus amados irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos terminando, irmãos, mais um ano, o ano de 2020, um ano de grande aprendizado, um ano de muitas experiências, de muito crescimento, irmãos. E terminamos esse ano podendo dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E pensando, irmãos, no cenário que estamos vivendo nesse final de ano, eu acho que um texto bíblico expressa muito bem essa nossa realidade hoje, que é João capítulo 20, versículos 19 e 20, que diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É interessante, irmãos, que os discípulos estavam ali trancados naquele lugar por dois motivos. O primeiro motivo era a ameaça externa, havia uma ameaça fora dali que era a ameaça dos judeus. E o segundo motivo é que eles sabiam que o cenário que eles teriam que enfrentar dali para frente era um cenário totalmente diferente do que eles tinham enfrentado até então, né? Porque Jesus estava com eles corporalmente até então. E talvez este, irmão, seja esse final de ano para nós, né? Existe uma ameaça, talvez estejamos nesse final de ano com portas trancadas, não é verdade? Por uma ameaça que está lá fora e pelo medo de um novo cenário que surge em nosso meio, no mundo, né? De forma geral. Mas a mensagem que Jesus tem para nós, irmãos, é a mesma mensagem que ele deixou para os discípulos. Paz seja convosco. E é interessante, irmãos, que os dias que sucederam aquele encontro foram dias extremamente difíceis, porque Tiago foi morto dias depois, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, mas mesmo sabendo de tudo isso, Jesus pôde dizer aos seus discípulos: paz seja convosco. Jesus não disse assim: eu vou arrumar o mundo para que vocês tenham paz. Jesus não disse assim: eu vou enviar dias muito prósperos para que vocês tenham paz. Mas ele simplesmente disse: paz seja convosco, mesmo sabendo tudo o que viria pela frente. Eu não posso, irmãos, prognosticar 2021, mas eu posso te dizer uma coisa: essas palavras de Jesus, elas estão em pleno vigor. Paz seja convosco. E se as coisas piorarem, paz seja convosco. E se o vírus me alcançar, paz seja convosco. Jesus, irmãos, quer nos ensinar neste texto que a paz que o crente tem, ela não depende daquilo que o cerca e ela não depende daquilo que ele vai enfrentar pela frente, mas ela depende daquele que habita nele, daquele que um dia disse e que hoje diz novamente: paz seja convosco. Terminamos 2020 com planos adiados, terminamos 2020 com sonhos frustrados, terminamos 2020 com portas trancadas, mas nós podemos dizer neste último dia do ano: a paz está conosco e louvado seja o Senhor por isso. E por que Jesus pôde dizer isso, irmãos? Porque o versículo 20 diz que ele mostrou para os discípulos as mãos e os lados. Ou seja, ele estava mostrando ali: eu venci a morte, eu estou vivo, eu estou vivo. E esta é a razão, irmãos, a única razão que nós podemos ter paz. Ele está vivo, como diz o hino da harpa, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Então a nossa esperança está nesta realidade, a nossa esperança está no fato de que Jesus está vivo. E é interessante que o texto diz que Jesus ele entrou e pôs-se no meio. Jesus se colocou no meio, ou seja, tudo deve girar, tudo deve gravitacionar em torno dessa realidade. A nossa vida, irmãos, deve girar em torno dessa realidade, a realidade de que Jesus está vivo. Louvado seja o Senhor por isso. Só podemos, irmãos, entrar no ano de 2021 de cabeça erguida e confiantes, porque nós temos essa certeza: Jesus está vivo. Louvado seja Deus. Como diz o salmista no Salmo 46, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se lancem no meio dos mares, né?
permaneceremos em paz. E por que permaneceremos em paz? Porque a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança não está nos montes, a nossa esperança não está naquilo que nos cerca e nem naquilo que vem pela frente. A nossa esperança está no fato firme, sólido, seguro de que Jesus está vivo. Então, a mensagem que eu deixo para o teu coração, irmão, para 2021 é essa: paz seja convosco. Independente do que nos cercar no próximo ano, independente do que tenhamos que enfrentar pela frente, paz seja convosco. Um feliz 2021 para você e para a sua família, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.